vocês, está escrito: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, como com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e camelos cevados, E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Amém? Podia sentar. Vamos falar um pouco sobre esse acontecimento aqui. Bom, segundo a palavra de Deus, a arca do Senhor, ela tinha sido levada do tabernáculo no templo do sacerdote Eli, pelos filhos de Eli, que a levaram sem permissão do pai. Então o que aconteceu? Houve uma grande derrota dos filisteus contra Israel, e os filisteus pegaram a arca e levaram para eles, achando que ia beneficiá-los. E Deus trouxe uma maldição naquele território lá, de maneira que o clamor do povo subia diante de Deus, dos filisteus, pois Deus fez sair muitas hemorroidas nos homens, nas mulheres, nas crianças. A coisa era tão grave que alguns até morreram. E quando eles colocaram também a arca do Senhor na casa de Dagon, por 2 vezes Deus fez com que a estátua caísse no chão. Depois Deus cortou os braços, a cabeça. Sei que Dagon ficou despedaçado. Aí por fim eles ficaram assim, preocupados, pensativos, por que aquilo tinha acontecido entre os filisteus. Aí fizeram um teste. Bom, nós vamos colocar a arca e vamos colocar 5 hemorroides, 5 ratos, porque também Deus mandou muitos ratos lá, porque eles estavam olhando, estavam segurando a arca, E eles falaram isso, que se caso a arca fosse levada pelos bois, sem ninguém tocar para o lugar de Israel, é porque realmente a mão do Senhor tinha pesado sobre eles. E assim foi. O teste deles foi exatamente a resposta, Eles tiveram em que os bois foram levando a arca, mais as 5 hemorroidas,
de ouro e também os 5 ratos, que cada uma hemorroide, cada um rato representava uma das cidades dos filisteus, né? Então, irmãos, eu sei que o carro do boi foi parar em Bet-Semes, e ali o pessoal que estava ali, dos judeus, viram a arca, se alegraram muito e levaram a arca e colocaram no lugar. Mas os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca. Aí Deus começou a matar um monte de gente. Aí deram aviso para que os levitas viessem buscar. Aí Davi não. Aí antes de pegar essa arca, então levaram para casa desse homem aqui que nós lemos aqui, Abinadab. Então pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. Então esse Abinadab, ele tinha 3 filhos, e um dos filhos dele foi consagrado para tomar conta ali. Aí ficou ali durante muito tempo, mais de 20 anos. Davi então chegou um tempo, juntou uns milhares de Israel para trazer a arca. Só que aconteceu, houve ali essa situação em que Aiô e Uzá, os outros 2 filhos de Abinadab, colocaram a arca então sobre um carro de boi. Segundo a palavra de Deus, quem deveria levar a arca, e não em cima de carro de boi, mas em 2 varas cobertas de ouro, e por levitas da tribo dos coatitas? Não podia ser qualquer tribo, qualquer levita. Presta bem atenção, tinha que ser da tribo dos coatitas, porque foram eles que foram designados por Deus a levarem a arca. A arca era uma caixa talvez um pouco maior do que isso aqui, um pouquinho mais largo, com argolas, tudo de ouro, e 2 querubins, e tinha varas cobertas por cima, né? Tinha uma pele de chuva, tinha uns 3 ou 4 tecidos, no momento não estou lembrando. Então não podia ninguém ficar olhando, nem quanto mais abrir a arca para olhar. Então os levitas enfiavam a vara enorme ali, nas 2 argolas de ouro, a vara também coberta de ouro, e 4 homens levavam ela. Não era tão pesada, mas era assim que tinha que ser conduzido. Era a ordenança de Deus, não é? Eu sei porque tinha que ser conduzido pelos homens, e não por boi, e nem por carroça, e nem por cavalo. Tinha que ser pelos 4 ali segurando. Então, quando Davi ali estava se alegrando, de algum momento os bois ali, não sei se tropeçaram em uma pedra, ou as rodas da carroça, né, do carro de boi, ou bateu um buraco, alguma coisa, e balançou. Isso que balançou, a arca começou a pender para cair, e usava para segurar. Aí Deus matou ele na hora. Davi, quando viu aquilo, ficou muito triste. Ele disse: meu Deus, se o santo certo morreu, quanto mais eu. Aí o que aconteceu? Que Davi pegou, achou bem, botou na casa de um levita lá, né, Obed-Edom, porque ele ficou com medo de Deus trazer um juízo por causa da arca. Mas acontece que passou 3 meses, todo mundo percebeu que Obed-Edom foi abençoado. Aí falaram isso para Davi: ó, Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa por causa da arca. A Davi entendeu, certamente que ele entendeu, que a arca não era um brinquedo, era uma coisa sagrada, e não podia ser carregada de qualquer maneira. O que Deus fez? Deus trouxe um juízo, mas mostrou a bênção. Só eu vou abençoar, mas faça uma coisa com ordem e decência. Faça a coisa correta como eu mando. O que as igrejas fazem hoje? As coisas de Deus é feito do jeito de cada um, de cada pastor, de cada denominação. A pessoa falou aí, né? Se fosse eu ia dar uma resposta muito boa. Se fosse assim, Deus revelava para todo mundo que o Natal não é bíblico. Para que Deus vai ficar revelando se a pessoa está lendo a Bíblia, sabe que não está escrito, e Jesus diz: fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte. Jesus mandou comemorar a Santa Ceia e não o Natal. Pois é, como que o Senhor vai revelar se a pessoa não tem o coração querendo saber a verdade? A maioria gosta da festa porque come e bebe e enche a barriga. Então o Senhor vai ficar revelando coisa para a pessoa que não está afim de querer saber da verdade, não quer obedecer. O que Jesus disse? Pai, graças eu te dou porque tu ocultaste isso dos sábios inteligentes e revelaste aos pequeninos. Deus mostrou para Davi que a arca era uma bênção no meio do povo, mas tinha que ser feito como ele determinou. É com a palavra. A palavra é uma bênção.
bênção, mas use corretamente. Tem um monte de gente pregando a Bíblia por aí. Jesus disse: ide e pregue o Evangelho. Então me responda, foi para quem que Jesus dirigiu estas palavras? Foi para os escolhidos para levar a palavra. Esqueceu o que está escrito? Como irão se não tem, como pregarão? Como virão se não tem quem pregue? Perdão, como ouvirão se não tem quem pregue? E como irão se não forem enviados, se não for escolhido por Deus? O que eu quero dizer é que Deus escolheu a família dos coatitas para levar a arca e outros utensílios. A responsabilidade era deles. Eu não vou dizer que foi porque ele só botou a mão. Já era um erro, de repente ele sabia, 20 e tantos anos, eu acho que ele sabia da lei, que não era para ser carregado em carro. Tinha que ser chamado os levitas da tribo dos coatitas para poder fazer o serviço. E Davi também. Certamente eles conheciam isso, mas fizeram o quê? De qualquer maneira. Vamos tocar as coisas de qualquer maneira. Não vamos tocar de qualquer maneira. Vamos fazer com ordem e decência. Porque as coisas do Senhor, parece que Deus está aceitando de qualquer maneira as coisas que estão sendo feitas. Mas as coisas do Senhor devem ser feitas com ordem e decência, como Ele ordenou. Essa questão de que nós podemos mudar, como alguns se baseiam no que Jesus disse, sem entender o que foi falado. Quando 2 de vós concordarem na terra em qualquer negócio, será concordado no céu. Irmão, vamos matar esse povo igual no passado? Vamos, irmão. Vamos pegar esses idólatras aí, vamos. A Bíblia diz que se 2 concordarem, vai ser concordado no céu. Vamos vender, vamos fazer daí. Irmãos, a Bíblia diz assim: andarão 2 juntos se não tiver acordo? Não. Quem são esses 2 a princípio que vão concordar aqui na terra? Irmão, são 2 pessoas usadas pelo Espírito Santo. Se eu estiver na carne e concordar algo com o irmão também na carne, Deus vai concordar lá nos céus? De modo algum. Jesus foi muito claro em muitas outras escrituras. Por exemplo, ele disse: se vós estiverdes em mim, olha só a responsabilidade, eu estou no meio do Espírito, eu estou no Senhor, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, que será feito. Mas isso é algo pela direção do Espírito e não da carne. Então tem muita gente modificando as coisas do Senhor e acha que o Senhor vai concordar lá no céu. Se fosse assim, Deus não teria matado Uzá, para dar o exemplo que as coisas do Senhor é com ordem, como Ele mandou, e decência. O homem não pode mudar. Teve também a ocasião dos filhos de Arão, que beberam e levaram fogo estranho para o tabernáculo, e Deus os puniu. Por exemplo, os filhos de Arão acenderam fogo estranho, incenso, e foram consumidos. Por quê? Fizeram coisa fora do momento, como também Datã e Abirão também, e outros que tentaram fazer coisas, como por exemplo Uzias. Uzias entrou no templo para oferecer incenso, como se ele pudesse. Deus mandou a lepra dele, mas antes ele resistiu. 80 sacerdotes foram lá e disseram: ó Uzias, ó rei Uzias, atira com pés, acendeu incenso aqui. Aí ele ficou com raiva. Quando ele ficou com raiva, Deus tocou, começou a lepra a aparecer. Aí o pessoal olhava: ih, está leproso. Aí quando ele percebeu que estava leproso, ele mesmo caiu fora, foi morar fora da cidade, fora da família, e acabou a vida do homem. Mas por que Deus hoje não está fazendo, não está limpando as igrejas? Porque é a grande tribulação, é a faxina, é a vassoura que vem aí. Agora, amados irmãos, Deus mostrou para Davi o seguinte: eu estou no meio, eu vou abençoar, eu abençoo, mas não mexam comigo. Não faça de mim qualquer negócio. Não brinque com as coisas que eu estabeleci. Davi então percebeu que Deus só queria as coisas corretas, que ele
Abençoou. Obed-Edom, ele e sua família não fizeram nada demais, só estava lá. Agora, se eu tivesse olhado, tirado a tampa, aí o chicote vinha. Mas não, esse cara ali, ó, na obediência, na obediência. Então Deus mostrou que o poder dele é bênção para aqueles que obedecem, mas pesa sobre aqueles que entram na rebeldia. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, posso administrar o dinheiro da igreja do meu jeito? Você não pode, não. A não ser que você esteja numa igreja apóstata em que o líder ali não está na presença do Senhor. Aí Deus vai te orientar. Mas quando você congrega, você tem a sua igreja, você deve obedecer a palavra do Senhor. Não pode, não. Depois vem o juízo. Por quê? Deus escolheu aquelas pessoas ali para a administração. Deus escolheu. Deus revelou. Deus vai tomar conta deles. É com eles. Você não pode fazer parte eu acho que eu posso ser pastor. Pode? Já entrou na moeda? Já entrou na moeda? Já passou fome na presença do Senhor? Já foi abandonado pela família? É fácil não. Hoje qualquer um é pastor. As pessoas são consagradas sem Deus consagrar. Como está escrito, constituíram príncipes, mas eu não sou. Houve uma murmuração. Chegaram para Moisés e disse assim: só vocês, você e Arão, que são santos, toda a congregação também é santa. Quer dizer, igual vocês, no sentido do ministério. Aí Moisés ficou triste, baixou a cabeça. Aí o Senhor viu tudo e disse assim: ó, pega cada cabeça, os 12, pega o bastão de cada um e bota na tenda, diante da tenda da congregação. E manda Arão também escrever o nome dele na sua vara. Aí tá, botaram lá. Todos tinham uma vara seca, né? Um bastão que era apto de ter, né? Todo dia, a única vara que estava verde, que cresceu folhas, flor, ainda deu fruto, que era amêndoas, era de Arão. Aí o Senhor disse assim: vou acabar com a tenda. Por quê? Deus queria dar a entender quem floresce na obra que Deus quer realizar é a pessoa que Ele escolheu. Mas sempre houve essas brigas dentro das igrejas, negócio de posição, negócio de cargo. Uma coisa que a maioria dessas igrejinhas faz é segurar certos membros, principalmente quando sabe que o membro tem um pouco de dinheiro, e dá um cargo para ele. Aí eles inventam milhares de cargos. Aí eu sou obreiro, não sabe nada da Bíblia. Sou obreiro, sou obreiro. Todo mundo é obreiro, todo mundo é trabalhador. Mas tem aquele cargo específico. A igreja tem uma ata, tem aqui o cargo de faxineiro, primeiro faxineiro, segundo faxineiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tesoureiro, né? Tem aqui secretário, primeiro, segundo secretário, e aí vai enchendo. Porteiro, primeiro porteiro, segundo, vai enchendo, aí vai enchendo. Aí todo mundo tem um cargo e as pessoas se sentem bem, sem nem conhecer as Escrituras. Nós sabemos que no templo de Jerusalém tinha-se os porteiros, tesoureiros, mas lá não funcionava o dia inteiro, e era enorme. O templo de Jerusalém era igual uma pequena cidade, porque era os cozinheiros trabalhando, o povo levava oferta, levava os outros animais para holocausto, outros animais era para sacrifício, eles comiam ali mesmo, no templo, e era diferente de hoje, e era um templo só, algo diferente. A pessoa que quer constituir uma igreja, quer botar um monte de obreiro, o ministério, né? O ministério da igreja. Não, eu tenho que formar o ministério para registrar um monte de coisa sem Deus ter mandado. E acha que Deus apoia tudo, tem que colocar a mão, tem que abençoar, tem que estender. Por isso que na grande tribulação muitos vão ficar, irmãos. Eles não têm temor, não têm responsabilidade. Olha, eu estou aqui, Deus sabe que foi debaixo de prova de confirmações que Deus nos enviou. Eu fui consagrado, eu fui separado, eu fui enviado por Deus através de outros irmãos, pelo desejo, né? Começou do irmão João, da irmã Zefa, né? E daí foi espalhando aquele desejo, evangelho, todo mundo queria conhecer, e Deus nos trouxe para cá e a obra está aí. E Deus está usando os irmãos porque os irmãos vão aprendendo a palavra. Mas, irmãos, as coisas funcionam assim quando cada um está no seu devido lugar. Usar não foi escolhida. Certamente ele poderia ser um levita, mas ele não era da tribo dos coatitas.
E se fosse, estava errada a maneira de levar a arca, porque a Bíblia não informa, não tem assim uma clareza, né, que o pai dele, Abinadab, de qual tribo que eles eram. Mesmo que fosse dos coatitas, tinha que fazer do jeito certo. Se vocês olharem a Bíblia no Novo Testamento, vocês vão ver os mandamentos para mim, para o pastor. Manso, apto para ensinar, que maneja bem a palavra, não dava vinho, quer dizer, não tinha acesso a bebida alcoólica nenhuma, e assim vai. Vai falando, marido de uma só mulher, não espancador, e vai falando. Primeiramente provado, primeiramente tem que ser provado. As provas da presença de Deus no dia a dia, nos anos que passam, tem que ser provado. Um homem provado é um homem mais calmo, mais apto, mais conhecedor, conhece a aflição do outro. Crente que não passa aflição, não sabe a aflição do seu semelhante. Então é necessário. Bom, aqui nós vemos então que Davi percebeu que a arca não era uma maldição. O problema, ele entendeu, é que estava sendo levado de forma errada, e talvez por pessoas erradas. Eu não sei se Uzá era da tribo dos coatitas, eu não sei. Mas não podia qualquer pessoa ficar olhando para a arca, segurando as coisas de Deus Santa. Aquilo era consagrado. Eu não podia. É igual, por exemplo, chegou uma pessoa de fora, até conheci de vocês. Ih, pastor, ele toca violão muito bem, mas ele é ímpio. Não vai pegar meu violão para ficar tocando música do mundo, não pode. Isso aqui é para tocar para a obra do Senhor. Aí ele chega aí, posso dar uma palhinha, dar uma tocadinha, quer mostrar a habilidade dele, aí começa a fazer solo do mundo, tocar um chorinho aqui, ou cantar essas músicas sertanejas do interior, profanar as coisas de Deus, não pode. Não pode de jeito nenhum. Então, irmãos, o Senhor é muito zeloso. Não foi só no Velho Testamento, é que nos dias de hoje as coisas estão muito corriqueiramente no meio do povo de Deus, mas o Senhor vai entregar ao povo por causa dessas coisas. As coisas do Senhor deveriam e devem ser feitas com muita ordem e decência. E vou dizer uma coisa, irmão: quando alguém honra o Senhor nas coisas do Senhor, Deus honra a família, Deus honra o irmão, a irmã, as crianças. Por isso que cada família tem que ensinar seus filhos: honra o Senhor, não fale o nome de Deus à toa. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que tomou o seu nome em vão que é à toa. Ah, Jesus, nem dizer que passa a criança, isso aqui ela fica falando assim à toa, não pode. Isso aí é falar o nome do Senhor em vão. Você só usa o nome do Senhor Jesus na hora certa. Não usa o nome do Senhor como palavra corriqueira de todo dia, porque torna uma coisa sem valor. Por isso o Senhor, ele disse: não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. Qualquer coisinha está citando o nome do Senhor, qualquer coisinha está citando o nome do Senhor, não pode, de jeito nenhum. Nós temos que aprender isso, porque Deus se agrada quando nós fazemos corretamente. Ele vai abençoar. A casa de Obed-Edom foi abençoada. Por quê? Porque eles não profanaram, né, aquela coisa santa do Senhor, que era a arca da aliança, né? Aquela arca ali representava o sacrifício, a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Daí a palavra, que Deus abençoe meus irmãos.